A Casa de Davi é uma instituição sem fins lucrativos, referência no abrigamento e atendimento gratuito de mais de 70 autistas de comprometimento elevado. Para continuarmos nosso trabalho, precisamos de sua ajuda. Doe, abrace a nossa causa. Autismo, eu conheço, eu respeito. Falar um pouquinho a respeito de catarata, um assunto que discutimos sempre nesses programas e na tentativa de orientar melhor os clientes. Infelizmente, apesar de todas as orientações, informações, e a gente repetitivamente vem falando sobre catarata, e muitas pessoas falam assim, não, eu não tenho catarata, eu tenho medo de operar catarata, enfim, mas todos buscam uma qualidade de visão melhor. E esperam sempre do seu médico oftalmologista que ele melhore a sua qualidade de visão. E aí nós temos que definir qualidade e quantidade. Quando nós discutimos entre qualidade de visão e quantidade de visão, são coisas diferentes. Quando o seu médico oftalmologista faz o teste de visão, ele consegue lhe dar uma quantidade de visão para que você renove sua CNH, enfim, para que as coisas aconteçam. Só que ficou uma coisa, um estigma, dizendo assim, bom, eu já estou com 65 anos, eu estou velho, eu não preciso enxergar bem, o que eu já tenho de visão já está bom demais. Então fica essa coisa que ficou como se fosse um carimbo, né, na nossa vida. E não é bem assim. Nós temos sim o direito de ter qualidade de visão, nós temos sim que buscar a qualidade de visão. E dentro desse conceito de qualidade, hoje, quando o cirurgião, o seu médico oftalmologista vai avaliar os seus olhos, ele não só avalia a quantidade da sua visão, mas sim ele vai avaliar a qualidade. Como que nós fazemos isso? Como que dentro de um consultório oftalmológico nós fazemos isso? De várias formas, vários exames que nós temos recursos para fazer isso, e um deles hoje muito usado na prática de todo cirurgião de catarata é o chamado aberrômetro. Nós fazemos uma avaliação do seu cristalino, não de uma forma direta, mas sim de uma forma indireta, de um mapa. Nós mapeamos o seu cristalino, assim como nós conseguimos mapear a sua córnea, fazendo a topografia da córnea para delimitar, definir astigmatismo. Todos nós sabemos ou ouvimos falar já alguma vez sobre ceratocone. Ceratocone é uma doença que aparece na córnea e para isso nós temos os exames específicos para a córnea. Hoje nós temos também para o cristalino, nós temos condições de avaliar se o seu cristalino, embora transparente, embora ele ainda às vezes não tenha ainda uma catarata muito definida, mas ele já tem uma aberração. O que seria isso? Ele é um cristalino já aberrado. O que é isso então? É um cristalino onde já não permite uma boa qualidade de visão. Nós temos perda de foco e o paciente sempre entende assim, eu melhoro o meu óculos e está tudo resolvido, eu consigo dar uma melhor qualidade de minha visão, o doutor vai lá, arruma minha lente, aí ele faz o óculos novo, passa uma semana, 15 dias, ele fala assim, eu acho que a ótica não montou o óculos certo, então ele fica assim, não, acho que o doutor não acertou o óculos, e aí ele visita outro doutor, vai lá, o médico calcula de novo, acha uma diferença de astigmatismo, acha diferença de meio grau, porque existe essa diferença devido a essas aberrações do cristalino que aparecem com a nossa idade. E aí, vamos lá, doutor 2 faz novamente o óculos, ele passa mais uns meses e fala assim, puxa, meu óculos não está bom, minha visão ainda me incomoda, eu não tenho uma boa visão, eu tenho uma visão meio embaçada. Aí ele volta no terceiro médico, então ele volta naquele primeiro, doutor, sabe, o óculos que eu fiz não ficou bom, eu achei que não está bacana, me sinto desconfortável com isso, né, alguma coisa está errada, o óculos não está acertando o óculos, né? Aí o médico vai lá com boa vontade, mede tudo de novo e tal, e calcula, e quantitativamente, lá no teste de visão, com o seu médico oftalmologista, você está enxergando, você consegue atingir até aquela visão das pequenas letrinhas. Bom, então, peraí, eu estou enxergando. Aí põe a tabelinha de perto, eu estou enxergando, ótimo, você está enxergando, mas com que qualidade de visão? Com que níveis de aberração essa visão está chegando lá na sua retina para que tenha uma chamada boa qualidade de visão ou não.
onde, desses estudos todos que se vem avançando em relação à catarata, onde, embora antigamente catarata ficou aquele estigma do paciente velho, idoso, tem catarata, ou ele morre cego, ou ele vai fazer a cirurgia de catarata, esse conceito mudou totalmente. Por que também mudou? Porque as técnicas cirúrgicas mudaram, porque a qualidade dos tratamentos cirúrgicos que nós temos hoje avançaram demais. Então hoje nós fazemos catarata com laser, fazemos catarata ultrassom, fazemos uma catarata mista, ultrassom e laser, enfim, nós temos tecnologia para isso. E os grandes avanços, aonde foram? Nas lentes intraoculares. Bom, então, doutor, peraí, eu vou ficar com olho biônico, eu vou pôr uma lente intraocular e vou enxergar como um ciborgue, 100%. Claro que não. Todas as lentes, qualquer lente intraocular, ela sempre vai ter uma determinada aberração. Também tem, claro que tem. Se alguém falar que não tem, não existe a lente perfeita ainda. Vão trabalhar em relação a isso. Mas o que fazemos, então? Nós conseguimos, através dos cálculos de aberração, desse novo conceito, nós conseguimos diminuir aqueles processos de aberração que o nosso cristalino natural, o nosso cristalino que com o envelhecimento, com o avançar da idade, a partir dos nossos 50, 55, 60, começam a criar situações de aberração. Então, isso é importante a gente entender esse conceito. E o que, então, voltando só, frisar. O que é aberração? O cristalino começa a ficar irregular devido às opacificações periféricas. Coisa que nós não entendíamos até pouco tempo atrás. Nós achávamos assim, bom, o cristalino está transparente, está tudo ótimo, e não é bem assim. Quando, normalmente, a opacidade do cristalino, lembrando só que a lente do cristalino é aquela lente que fica dentro dos nossos olhos, tal. Conforme ela começa a perder a transparência, mesmo que seja na periferia, ele começa a gerar como se fosse entortando aquela lente interna, ela começa a gerar as chamadas aberrações. Então, com essa nova tecnologia dos aparelhos, os aberrômetros, além de avaliar, inclusive, só para se ter uma ideia, dos senhores entenderem, esses aparelhos conseguem detectar até aberrações no filme lacrimal. Incrível. Pois é, nós temos um filme lacrimal, nós piscamos, a nossa lágrima espalha e tal, esses aparelhos conseguem detectar até isso. Mas, voltando à catarata, então, tirando aquele estigma sempre assim, eu tenho mais de 65 anos, tá bom, já tá bom assim, já tá ótimo, eu sou velho, eu enxergo assim. Isso é um conceito totalmente errado, é uma coisa que realmente não deve ser levado dessa forma, por quê? Nós sabemos que a expectativa de vida de população, mesmo no Brasil, a expectativa média aumentou muito. Hoje, a nossa expectativa no Brasil é em torno de 76, 78 anos, média. Quer dizer, essas pessoas vão viver mais e têm que viver melhor. Temos que buscar uma qualidade de vida, não só viver mais, mas viver com qualidade de vida. E o que seria isso? Eu poder pegar meu carro, ir até o supermercado, ir até a farmácia, visitar o médico, né? Eu quero ir ao cinema, eu ter autonomia, ter liberdade para fazer isso e ter qualidade. Então, eu tenho pacientes jovens que quando você vai fazer o exame quantitativo de visão, e assim, eu estou falando de jovem 50, 55 anos, que chegam com queixa de visão de má qualidade. Eu tenho uma má qualidade de visão, mas o óculos não melhora, a lente de contato não melhora. Quando você vai fazer esses estudos de aberrometria, você se depara com um cristalino totalmente aberrado, um cristalino totalmente fora de posição, ou um cristalino que tem as suas alterações, onde, embora a transparência dele não esteja comprometida. Então, quando o oftalmologista vai lá e examina no aparelho, ele não vê um comprometimento de opacidade do cristalino, mas quando ele vai fazer a prova de aberrometria, ele encontra grandes alterações. Então, hoje, vamos entender, catarata, primeiro, ela não é uma doença. Catarata é um processo de envelhecimento que todos nós vamos passar, um pouco antes, durante ou depois, mas nós vamos viver isso. Existem casos, por exemplo, de cataratas em pacientes jovens, ou seja, grandes aberrações do cristalino em pacientes jovens, por defeitos metabólicos, por alterações clínicas, que hoje nós temos condições de melhorar a qualidade de vida, permitir que essa pessoa tenha uma boa visão, não só quantitativa, mas como qualitativa, e nós conseguimos que a pessoa tenha esse tipo de visão com nitidez, com mais nitidez. E como nós fazemos isso? Através dessas novas tecnologias. Nós temos hoje também os pacientes que chegam lá com 50, 55 anos e que começam a perder essa qualidade de visão e falam assim, puxa, antes
Antes eu conseguia dirigir mais à noite, antes eu gostava de ler, eu lia mais, eu não sei, parece que não anda bom, eu não tenho mais prazer em leitura. Por que isso? Por conta dessas aberrações. Só que nós não vamos nos dando conta muito disso, porque não é uma coisa aguda, não é uma coisa assim, eu perdi a visão de hoje para amanhã, opa, isso me assusta, eu corro, eu tenho que resolver isso. Não é assim. Esse processo é um processo lento, gradativo, e que nós vamos nos adaptando. O que nós fazemos então? Acendemos mais luzes, apesar de que, independente de qualquer coisa, os nossos olhos perdem a capacidade em baixo contraste, então nós vamos precisar sempre de muito contraste, mesmo após uma cirurgia de catarata. Então, a história do contraste da luz, isso nós precisamos porque nós vamos perdendo fotorreceptores na retina, nós vamos perdendo a nossa qualidade em baixo contraste. Agora, falando de opacidade ou cirurgia de catarata, tem que se mudar esse conceito no sentido assim, não, eu espero não enxergar mais, minha vozinha, ela está velha já, está com 75 anos, deixa ela lá, não precisa enxergar bem. Isso é uma coisa que realmente ficou no passado. Hoje, o presente e o futuro, as coisas vão mudar muito, mas no presente elas já estão mudadas, onde nós podemos sim trabalhar com uma boa qualidade de visão e uma boa quantidade de visão. Então isso tem que ficar muito bem definido e muito bem claro. Através das novas tecnologias, eu não preciso esperar ficar cego, né? Um termo que a gente não usa na oftalmologia praticamente. Eu não preciso perder a minha qualidade de vida, deixar de ter a minha independência, deixar de dirigir, deixar de ter uma boa qualidade de vida em detrimento de uma opacidade cristalina ou não, que você já pode solucionar com uma cirurgia de alta tecnologia. A Casa de Davi é uma instituição sem fins lucrativos, referência no abrigamento e atendimento gratuito de mais de 70 autistas de comprometimento elevado. Para continuarmos nosso trabalho, precisamos de sua ajuda. Doe, abrace a nossa causa. Autismo, eu conheço, eu respeito. Quero conversar com vocês a respeito de uma coisa que é um assunto que cada vez mais me preocupa e cada vez mais eu me deparo isso na clínica diária. E todos os senhores vão acabar convivendo com isso, ou nós mesmos vamos viver essa situação conforme nós vamos envelhecendo, ou vamos conviver com o nosso familiar, um amigo, uma pessoa conhecida, enfim, que vai desenvolver essa patologia nos próximos anos. Nós estamos falando de uma sigla chamada DMRI, degeneração macular relacionada à idade, que é uma patologia que vem aumentando no mundo todo, isso não é um privilégio do Brasil, e nós, como um país que estamos vivendo uma população em envelhecimento, vamos cada vez mais nos deparar com essa patologia. Como o nome já diz, a degeneração macular, que é DMRI, relacionada à idade, ela já está mudando esse conceito, isso era antes sempre definido como idade, ou seja, o principal fator de aparecimento dessa patologia. Nós estamos percebendo uma mudança nesse conceito, porque eu hoje me deparo com pacientes mais jovens aparecendo no consultório com esse quadro. Normalmente, a gente se deparava isso com pacientes acima de 65, 70, 75 anos, maior parte deles, conforme iriam envelhecendo, a capacidade visual vai decaindo e as alterações na retina vão aumentando.
Muito bem, hoje, como eu vinha dizendo, nós nos deparamos com pacientes mais jovens, e esses pacientes mais jovens eu falo na casa de 55, 60 anos, quer dizer, você teve uma mudança no padrão dessa doença. E por que isso está acontecendo? Existem várias considerações que nós já estamos fazendo no meio científico, nas discussões médicas, onde estão tentando buscar o que nós estamos causando, o que nós estamos fazendo para aumentar, diminuir, né, a idade, ou seja, estamos começando mais jovens, e por que essa doença vem se apresentando numa frequência maior. Um dos questionamentos que nós fazíamos é, será que nós não fazíamos diagnóstico antes? Nós não tínhamos equipamentos para fazer diagnóstico? Mas não é bem isso não. Na realidade, a degeneração macular relacionada à idade vem se apresentando mais frequente para nós, porque nós hoje lidamos com algumas situações do mundo moderno. Essas situações do mundo moderno, não posso dizer que isso é o causador, porque ainda não existem estudos conclusivos sobre isso, estão realmente encaminhando muito nessa linha. Mas desde a nossa exposição aos fatores chamados externos, e dentre eles a chamada luz azul de alta energia. Nós podemos aqui ficar um dia aqui discutindo sobre luz azul visível de alta energia, porque a mais conhecida até então era chamada UVA, UVB, UVC, né, dos protetores solares, tal, que o seu dermato já cansou de indicar para você usar o protetor solar. Mas hoje nós conhecemos uma luz, a chamada luz azul de alta energia, no qual, nesse estúdio agora que eu estou falando com vocês, eu estou exposto a um feixe dessas luzes aqui na minha frente, porque usamos muito LED, os diodos de iluminação. O LED, né? O seu smartphone, ele tem uma tecnologia que ele emite uma quantidade enorme dessa luz azul de alta energia. A nossa televisão de LED, os nossos carros que tem farol de LED, farol de xenon. Essa luz de alta energia, ela sempre existiu na natureza, ela sempre esteve lá. Ela estava onde? No Sol. Muito bem. Só que nós nos expunhamos em determinadas etapas do dia, nós não passávamos o dia todo. Quer dizer, tem até pessoas que viviam no sol, mas você usava um óculos de sol, ou então você, num determinado período, você se expunha a isso. Agora não. Nós pegamos essa fonte de luz, colocamos ela dentro dos nossos computadores, dentro dos nossos tablets, smartphones, enfim, e passamos a viver com ela mesmo fora do sol, ou seja, mesmo quando nós não estamos com o sol, nós recebemos essa luz chamada luz azul de alta energia. E o que sabemos hoje, isso já está provado, que essa luz azul de alta energia é ela que tem um forte fator oxidativo, ela aumenta muito a oxidação nas células da retina. O que eu quero dizer com isso? Que ela é um acelerador de morte celular das células do epitélio retiniano. Ou seja, espera aí então, a coisa é séria. Nós estamos falando aqui de degenerações, ou seja, uma vez que eu perco essas células na retina, eu não tenho como repor. É como equivalente a queimar o filme da máquina fotográfica, que hoje não se usa mais o filme, né? Isso é do meu tempo, mas hoje nós usamos os chips, né? Nós usamos os cartões de memória. É como se eu queimasse o cartão de memória da máquina fotográfica e eu não consigo mais registrar as fotografias. Quando nós nos deparamos com esses pacientes, nós temos um problema enorme social e econômico. Por quê? São pessoas hoje que, até jovens, como eu disse, né, de 60 anos, porque já se considera mais um idoso, 55, 60 anos é um paciente ainda produtivo, trabalha, disputa mercado de trabalho, dirige, tem uma vida ativa, pratica esporte, ou seja, são pessoas ativas e que passam a ter uma limitação enorme com essa doença, porque ela provoca uma queda de visão, principalmente a chamada visão central, ou seja, quando o paciente foca um objeto, quando ele olha para um determinado objeto, ele se depara com uma mancha cinza ou as imagens chamada metamorfopsia, que é a imagem toda torta. Ou seja, ele começa a ler um texto, ele vê as imagens tortas, ele vê uma deformidade, ele não consegue definir a visão. Visão periférica dele é boa, mas a visão de foco central, ele olha para o rosto de uma pessoa e ele vê uma mancha cinza na frente. É uma situação extremamente crítica, porque quando ele chega nesse estágio, isso já é um estágio irreversível, nós não conseguimos reverter. Degeneração macular relacionada à idade, como até hoje ainda é definida, ela é uma doença irreversível. Diferente de uma catarata. Catarata eu vou lá, opero, troco a lente, tiro o cristalino que está opaco, ponho um cristalino novo e está resolvido. Agora, a degeneração macular relacionada à idade, isso eu não posso fazer. Eu tenho que corrigir o quê? Na realidade, eu tenho que fazer a prevenção. Eu sempre digo que degeneração macular relacionada à idade é uma doença
de prevenção, é uma doença de uma vida, não é um fato que vai aparecer e eu estou fadado, carimbado, porque eu vou ficar idoso, eu vou ter DMRI. Eu posso tomar atitudes, eu posso fazer coisas que nós chamamos no meio técnico-científico os chamados fatores modificáveis. Eu tenho sim um peso genético, eu tenho lá um carimbo genético que equivale a uma porcentagem dessa doença, ou seja, pessoas que têm já, que portam esse gene da DMRI. Agora eu tenho os fatores, os chamados fatores modificáveis. E o que são os fatores modificáveis então? Espera aí. Se eu tenho como interagir, eu tenho como intervir com essa doença, o que eu posso fazer para me precaver, para que eu não vou chegar na chamada melhor idade, né, como todo mundo define, e vou me deparar com uma doença dessa irreversível? Uma série de coisas. Então começamos lá com hábitos muito simples, né? Alimentação é o primeiro hábito, né? Nós vivemos hoje rodeados por alimentos que eu chamo de alimentos tóxicos, muito gostosos, mas são tóxicos, né? Eu sempre brinco, vou tomar um refrigerante, aquilo é tóxico, aquilo não serve para absolutamente nada, não vai fazer bem para a sua saúde aquilo. Eu vou comer fast food, eu vou comer alimentos industrializados. Nós sabemos que esses alimentos industrializados aumentam muito as taxas de oxidação no nosso organismo, ou seja, eles são alimentos oxidativos, né? O que nós temos? Provocando doenças, os cânceres, as alterações que nós nos deparamos hoje, que são as doenças mais modernas. Eu não canso de me deparar no consultório com pacientes que falam, doutor, mas tem aumentado tanto o caso de câncer, né? E tem realmente, nós estamos cada vez mais tendo mais pacientes com câncer. Por quê? Também relacionado a esses fatores modificáveis. Em relação à visão, vamos voltar ao foco da nossa conversa, vamos voltar à nossa visão. DMRI também, outro fator que eu posso modificar a evolução dela ou o aparecimento dela, é o tabagismo. Por incrível que pareça, eu tenho pacientes tabagistas crônicos que não aceitam a ideia de se livrar do vício do cigarro, ou seja, eles não conseguem parar de fumar, estão doentes, estão piorando a sua visão dentro daquela condição do vou ficar dependente de alguém, ou seja, eu não vou conseguir mais dirigir, eu não vou conseguir mais ver uma televisão, eu não consigo ler, mas ele não consegue parar de fumar, ou seja, o ideal é nunca começar a fumar, o ideal é, aqui fica um alerta, né, o antitabagismo, nós temos que evitar o tabagismo, mas dentro desses fatores modificáveis, justamente um deles é o cigarro. Um outro fator muito importante que nós podemos modificar é a chamada atividade física. Puxa vida, uma simples coisa que nós podemos dizer assim, olha, eu vou praticar esporte. Mas aí o cara fala assim para mim, doutor, eu não sou atleta, eu não gosto, não sei o que, não sei o que lá. Não, ninguém está falando para sair aqui todo mundo super atleta, né, e sair fazendo maratona, não é isso. Nós sabemos hoje, através dos estudos, que bastam apenas 40 minutos de caminhada, leve, moderada, caminhada, tá? Para que você diminua a sua evolução ou diminua o risco de aparecimento de DMRI, tá? Ou seja, é uma coisa relativamente simples, barata, não envolve academia, não envolve nada e que você pode fazer, inclusive, junto com seus familiares, para que você entre dentro daqueles chamados fatores modificáveis e você venha evitar uma doença chamada DMRI. A Casa de Davi é uma instituição sem fins lucrativos, referência no abrigamento e atendimento gratuito de mais de 70 autistas de comprometimento elevado. Para continuarmos nosso trabalho, precisamos de sua ajuda. Doe, abrace a nossa causa. Autismo, eu conheço, eu respeito. Continuidade a algumas conversas que a gente tem no consultório, na realidade eu sempre me sinto muito à vontade aqui conversando com vocês, porque
é uma extensão do que nós fazemos no nosso dia a dia com os nossos pacientes, ou seja, quando estamos diante de pessoas que buscam a nossa ajuda no sentido assim, a queixa mais comum, chega no consultório e fala assim, olha doutor, eu detesto usar óculos. Muitos profissionais às vezes se ofendem com isso, entendem assim, eu detesto você, não é nada disso. Na realidade, realmente é uma coisa muito desconfortável, se a gente for pensar, e ao mesmo tempo é uma grande solução. Os óculos, desde quando inventados, eles resolveram problemas seríssimos da visão e são hoje ainda muito atuais. Só que dentro de uma população, nem todo mundo gosta de estar com um aparato chamado óculos. Muitas vezes lhe incomoda, muitas vezes você tem uma assimetria de nariz, você tem uma assimetria de asa de nariz, isso incomoda, o óculos não fica bem adequado. Tem pessoas que têm atividades físicas ou atividades profissionais, faz esporte e tal, e que o óculos realmente passa a ser uma limitação. E muitas vezes o óculos é necessário, um óculos de segurança, um óculos para leitura de perto, ele passa a ser necessário. Mas entrando dentro daquela população do detesto usar óculos, tá? Que realmente muitos, como eu disse, muitos profissionais falam assim, então o que você está fazendo aqui, né? Não é nada, você tem que estar lá sim com o seu médico oftalmologista. Ele é que vai poder te ajudar e encontrar soluções para que você possa ter uma alternativa ao seu uso de óculos. O problema todo é que a partir do momento que você fala assim, eu detesto usar óculos, você tem que se abrir, você tem que estar aberto para novas ideias. Porque é muito comum também, o cliente chega diante de você e pede assim, olha, eu detesto óculos, não, eu não gosto, não sei o quê. Aí quando você coloca as alternativas, você fala assim, não, isso não, não, isso também não, isso não, também não. Bom, aí realmente as situações acabam se esgotando e você fica com os seus óculos, né? Então, quando nós falamos detesto usar óculos, quais as alternativas que eu tenho como médico oftalmologista para lhe oferecer para que eu possa te dar uma alternativa aos óculos? A primeira delas, e a mais conhecida de todas, e que muitas pessoas se dão muito bem e lançam mão desse recurso, é a chamada lente de contato. Todos nós conhecemos as lentes de contato, hoje em dia elas estão num avanço enorme, e em breve virão as lentes de contato digitais. Isso é uma coisa nova, já está em estudo, no Japão elas já estão começando a ser em uso prático, tá? São lentes de contato que têm um chip e elas conseguem fazer uma visão acomodativa, melhorando visão, profundidade de foco, melhorando visão de baixo contraste, melhorando uma série de coisas. Mas calma, isso ainda é muito futuro, no nosso país infelizmente nós vamos ter ainda uma demora para que se cheguem essas tecnologias e que sejam acessíveis, para que a gente possa comprar isso e indicar para os nossos pacientes esse tipo de tecnologia, mas já existem. Agora, quando você fala, eu quero usar uma lente de contato, muito bem, essa primeira alternativa onde você pode ter a liberdade de não usar óculos ou alternar a sua vida de óculos, hoje eu uso óculos, amanhã eu uso lente, você tem que fazer a primeira coisa, uma boa e uma ótima adaptação. Primeiro, uma ótima avaliação com o seu médico oftalmologista. Ele tem que estar apto a avaliar uma série de coisas nos seus olhos antes de lhe indicar uma lente de contato. Saber se você pode usar lente de contato é a primeira pergunta. Então, ele vai avaliar você, filme lacrimal, qualidade da sua córnea, curvatura. Não é simplesmente chegar num balcão de loja e vou comprar uma lente de contato. Isso é um absurdo, infelizmente muito praticado, no nosso país, mas é uma coisa totalmente absurda. Por quê? Você pode comprometer a sua visão de forma definitiva. Então, sempre que você partir para essa solução, eu quero realmente me livrar dos óculos, ou pelo menos parcialmente deles, como que eu posso fazer isso? Eu vou num bom profissional, procure o seu médico oftalmologista, converse com ele, fazemos os testes de adaptação, você consegue ser avaliado de forma integral e aí sim você passa a usar qual é a lente mais indicada. Nem todo mundo é igual e inclusive nem os nossos dois olhos são iguais e idênticos. Então, para cada olho, para cada curvatura, para cada diâmetro, para cada filme lacrimal, para cada alteração, para cada profissão, você tem uma indicação adequada para essa lente de contato. Ou seja, você tem que estar realmente, inclusive ser treinado para manipular essa lente. Existem muitas coisas que eu escuto no consultório que realmente me deixam preocupados. Aqueles pacientes que falam assim, não, eu uso minha lente descartável, eu descarto a cada 6 meses. Quer dizer, umas coisas assim que você fala, pelo amor de Deus, isso é um risco danado. O paciente está correndo risco, mas ele não faz isso de propósito. Ele foi mal orientado. Ou seja, a orientação parte do seu médico oftalmologista para que depois você faça uma boa adaptação e tenha sucesso com o uso de lente. Inclusive hoje, as lentes permitem até a correção da visão de perto. Você consegue ler sem óculos com uma boa lente de contato. Existem várias opções, a gente trabalha com as lentes multifocais,
mais ou menos dentro do conceito do óculos multifocal. Nós trabalhamos com as lentes afocais hoje, que é uma novidade, são lentes, inclusive, são italianas, é uma tecnologia que na Europa hoje já vem amplamente divulgada, difundida, onde você não sofre aqueles incômodos da multifocalidade, com desfocar um pouco longe, um pouco perto, mas a afocalidade permite uma qualidade de visão, tanto longe como perto. Então isso também são coisas mais novas. O material dessas lentes, elas são de materiais, são vegetais inclusive, são qualidades, elas são autohidratantes, é uma forma mais prática de eu explicar isso para vocês. Aquela lente libera água numa quantidade correta e que permite uma autohidratação da córnea, ou seja, porque parte da nossa visão, vamos só relembrar, está no nosso filme lacrimal, ou seja, a nossa lágrima faz parte da nossa visão. Por isso que é importante, quando eu faço o cálculo de uma lente de contato para o meu paciente, eu tenho que levar em consideração alguns cálculos do filme lacrimal, da boa qualidade de lubrificação, da profissão dessa pessoa, para que eu possa, sim, indicar a melhor opção de lente de contato para ele e que ele tenha um sucesso na sua adaptação e uso. Então, a partir do momento que você lança essa frase para o seu médico, eu detesto usar óculos, vamos ficar atentos que existem soluções sim, desde que eu aceite essas soluções, desde que eu queira essas soluções, porque senão também fica muito difícil. E essa solução da lente de contato hoje, lente de contato para astigmatismo, muitos pacientes ainda me perguntam hoje, mas eu não tenho miopia, eu tenho hipermetropia com astigmatismo, eu posso usar lente? Claro que pode. Não só pode como deve, se você quer muito se livrar um pouco dos óculos, você quer ter uma independência à sua visão com óculos, hoje totalmente viável, desde que bem adaptado, como eu disse, desde que bem calculado o seu grau, feito as avaliações. Existem lentes de contato para as patologias também, para o ceratocone. É muito comum também, o paciente chega no consultório, olha, eu tenho ceratocone, eu vou ter que transplantar a córnea. Não é bem assim. Hoje, ceratocone você trata, você tem recursos de lentes de contato de altíssima performance, alta qualidade, você melhora a qualidade de visão, melhora a performance de visão. Muitas vezes você evita um transplante de córnea, mas não porque você pôs a lente e a lente impede o transplante de córnea, não é nada disso. A lente não impede isso, mas a lente lhe dá uma visão muito boa que permite que você tenha uma qualidade de vida muito boa, né? Tendo um caso de patologia, no caso chamado ceratocone. As lentes de contato esclerais, enfim, nós temos aí um universo pela frente em relação a isso. A partir do momento que você definir que você não quer mais usar óculos ou você gostaria de ter uma alternativa aos seus óculos, procure o seu médico oftalmologista. Converse com ele, discuta e explique o que você gostaria, o que você espera das suas lentes. Como que eu espero ser adaptado na minha lente? E você pode ter certeza, você vai ter um ótimo resultado em relação a isso. A Casa de Davi é uma instituição sem fins lucrativos, referência no abrigamento e atendimento gratuito de mais de 70 autistas de comprometimento elevado. Para continuarmos nosso trabalho, precisamos de sua ajuda. Doe, abrace a nossa causa. Autismo, eu conheço, eu respeito. Boa tarde, doutor. Detesto usar óculos. Você fica assim na porta do consultório, você recebe essa situação, você fala boa tarde, né? Ou bom dia, quer dizer,
Vamos começar de novo. Na realidade, antigamente, a gente até chegava a se sentir um pouco ofendido com isso, era meio ofensivo, mas você detesta usar óculos, por que você veio aqui me procurar? Né? Por que essa situação? Muito pelo contrário, hoje eu recebo esse paciente com muito mais disposição, no bom sentido de falar assim, tá bom, você está no lugar certo para tentar se livrar dessa condição do óculos. Por quê? Como eu disse já e tive a oportunidade de conversar com vocês, aqui ninguém está fazendo apologia contra o óculos. O óculos é um acessório maravilhoso, desde que inventado, soluciona problemas de visão. Cada dia eles estão mais bonitos, mais tecnológicos, ou seja, os óculos vão continuar existindo, sempre existirão, porque eles estão aí realmente por uma forma muito confortável de resolver os problemas da nossa visão. Ok. Mas isso não significa que você, que não gosta de usar óculos, não se sente bem, ou até por motivos profissionais, ou por motivos de estética, ou por qualquer outro motivo, até anatômicos, tem pessoas que têm problemas anatômicos, que têm muita dificuldade em adaptar-se com os óculos, você está fadado a ter que viver com isso. Você tem alternativas a isso. Então, uma das alternativas excelentes hoje para a correção dos seus vícios de refração, que a gente fala dos problemas de grau, tá? É justamente o quê? As cirurgias, as chamadas cirurgias refrativas. Opa! Cirurgia refrativa. Então, o que é a tal da cirurgia refrativa? Isso é muito antigo, é um conceito já que vem há muitos anos. Começaram lá atrás com as técnicas cirúrgicas mais antigas, mas vamos falar hoje do mais moderno, que são as chamadas técnicas de femtosegundo. Hoje nós temos técnicas cirúrgicas a laser que permitem uma correção de diferentes problemas de grau, né? No caso, vamos falar assim para simplificar, diferentes problemas de visão, miopia, hipermetropia, astigmatismo e tal, presbiopia, visão para perto também. Existem casos que você pode indicar uma boa cirurgia refrativa. Para cada caso tem que existir uma ótima indicação. É muito importante quando você for conversar com o seu médico oftalmologista, poder discutir com ele isso e entender que ele vai precisar fazer uma série de estudos para que ele possa saber se a sua córnea é cirúrgica, se o seu olho é cirúrgico e se você tem uma indicação cirúrgica. São coisas que ele vai ter que avaliar. É muito comum a pergunta que me vem jogado na mesa assim, doutor, eu posso operar? É muito rápido, inclusive, né? Eu não sei se você pode operar. Num primeiro momento eu não sei. Eu vou poder te responder isso com dados técnicos e científicos através do quê? De exames. Então você passa por uma série de exames específicos para saber se sua córnea, ou seja, se o seu olho é cirúrgico. Por quê? Antigamente nós poderíamos ficar aqui discutindo somente nas cirurgias refrativas com laser para a córnea, ou seja, eu faço um laser, corrijo o grau que está na sua córnea, mas hoje nós já temos as alternativas das correções das cirurgias intraoculares. Eu posso resolver o problema do grau do óculos da pessoa, um problema de alteração de visão de várias formas, inclusive uma delas através dos inlays, que a gente chama das adaptações de lentes intraoculares sem remoção do cristalino. Eu posso remover o seu cristalino e implantar uma lente que vai ficar definitivamente nos seus olhos, isso já é possível, ou seja, nós temos um arsenal de técnicas cirúrgicas que podemos nos valer para melhorar a sua qualidade de visão. Doutor, eu vou virar um super-homem, uma super-mulher com uma supervisão mágica? Não, claro que não. Nós conseguimos melhorar muito a sua visão, nós conseguimos deixá-lo independente, mas não existe mágica, existe ciência, existe tecnologia. Estudamos, analisamos, vemos a melhor indicação, a melhor técnica e normalmente os resultados são muito positivos. As pessoas se beneficiam, podem às vezes fazer um concurso que eles tinham vontade de fazer, que dependia do não uso do óculos. E hoje essas técnicas cirúrgicas com femtosegundo são cirurgias inclusive aprovadas tanto nos Estados Unidos como na Europa, e no caso dos Estados Unidos, eu vou citar especificamente Estados Unidos, porque os pilotos que se candidatam a ser pilotos ou que vão tripular as naves da NASA, eles só podem muitas vezes estar lá se eles não tiverem nenhum problema de grau. E quando eles podem ser admitidos a isso, mesmo quando eles tinham o grau, podem ser submetidos a uma tecnologia chamada tecnologia de femtosegundo, que é a única tecnologia aprovada cirurgicamente para que esse piloto possa ingressar na NASA. E isso nós temos hoje aqui no Brasil, muito tranquilamente, temos na nossa região os lasers de femtosegundo ou femtosecond laser. Quer dizer, são coisas que eu posso te dar como alternativa e eu sempre friso isso. Você quer isso,
Você precisa entender que, porque assim, quando você fala assim para mim, olha, eu detesto usar óculos, você abriu um leque, você não me ofendeu, muito pelo contrário, mas você abriu um leque de opções que eu possa colocar na sua frente, desde que a sua cabeça esteja aberta para receber essas informações. Porque é muito comum também, já aconteceu comigo, eu já comentei com vocês em outras oportunidades, a pessoa vem, fala isso, você se abre, coloca uma série de opções, aí a pessoa fala, não, isso eu detesto, a pessoa detesta tudo, então ela vai ficar nos seus óculos e infelizmente nós não temos como ajudá-lo. Mas dentro dessas técnicas cirúrgicas, a gente tem as opções hoje, eu tenho condições de corrigir um paciente para que ele fique independente dos óculos longe e perto. Essa cirurgia chama-se presbilasic, onde você consegue fazer uma qualidade de visão, o paciente dirigir, ele consegue ler, ele consegue ter uma independência aos seus óculos. São cirurgias que têm um período de tempo de vida, essa cirurgia, a gente brinca, ela tem uma lua de mel, ela vai ter um tempo de vida, mas ela funciona muito bem e os resultados são muito bons. As cirurgias mais definitivas são as chamadas cirurgias intraoculares, onde se falava na cirurgia da catarata para corrigir só a catarata, mas não. Hoje nós fazemos a cirurgia do cristalino já aproveitando para corrigir o grau. Ou seja, quando o paciente se apresenta para essa solução, você consegue fazer cálculos de implantes de lente intraocular que você consegue devolver uma excelente qualidade de visão com independência dos óculos. Ou seja, a pessoa não vai ter mais aquela coisa assim, chegou num lugar, num restaurante, ou chega no supermercado, ele não consegue mais ler, aí ele fica naquela situação, e isso você vai ter essa independência, né? Vai poder dirigir sem os óculos, vai a uma praia, vai numa sauna, numa piscina, vai poder ir numa academia sem o uso dos óculos, uma coisa que é sempre muito limitante, a história do, né, eu vou fazer um esporte e eu não tenho os meus óculos. Agora, vão existir sempre os óculos de sol, os óculos de segurança, os óculos para outras atividades, mas hoje, para você corrigir os chamados vícios de refração ou o chamado grau, né, para você ter, existe essa opção. Nós temos como poder resolver isso e de várias formas. Então, dentro da cirurgia do laser, dentro do chamado LASIK, dentro do Fento LASIK, dentro de um PRK, que são essas técnicas que eu estou citando, são as técnicas hoje mais praticadas. Na realidade, hoje, o que eu mais pratico é a técnica chamada Fento LASIK. É uma tecnologia onde você não usa mais lâminas, você só trabalha com laser, você não tem essa preocupação em relação aos cuidados de ter uma lâmina cortando o olho, nada disso. Então, o Fento LASIK hoje é uma realidade para cirurgias refrativas. Então, dentro daquela situação do eu não quero mais usar óculos, eu quero ficar independente dos meus óculos, você já tem essa opção, e essa opção é o quê? Você tem as opções cirúrgicas, tá? E, inclusive, essa cirurgia chamada do cristalino, né, que o pessoal tem tanto medo, ou fala muito da chamada eu só posso fazer isso quando eu tenho catarata, isso já está se tornando uma nova realidade, não é bem isso que vem acontecendo, nós conseguimos outras condições. Existem para pacientes que têm altos graus, existem já os chamados implantes inlay, que são implantes internos na córnea. São técnicas mais complexas, são técnicas muitas vezes de custo bastante elevado, mas o que é importante aqui é a informação. Existe, você tem essa possibilidade, tá? Desde que o seu olho seja bem avaliado, desde que você tenha essa indicação. Existem aqueles casos que, infelizmente, ainda as tecnologias não conseguem resolver. Nós nos deparamos com esses casos ainda. O paciente muitas vezes começa a fazer um Photoshop aí também, começa a rodar para cá, para lá, se expõe até riscos de técnicas, né, que podem não ser bem indicadas, mas quando você procura o seu médico especialista, conversa com ele e o seu oftalmologista, pode ter certeza que ele vai avaliar o seu olho e sempre essa pergunta que você faz para ele, eu posso operar? Calma, ele vai poder te responder isso, mas através de exames. E é importante que você entenda que você vai ter que passar por esses exames para que ele possa te dar uma resposta consistente, baseada em ciência, baseada em exames, para que você tenha um ótimo resultado cirúrgico lá na frente.
A Casa de Davi é uma instituição sem fins lucrativos, referência no abrigamento e atendimento gratuito de mais de 70 autistas de comprometimento elevado. Para continuarmos nosso trabalho, precisamos de sua ajuda. Doe, abrace a nossa causa. Autismo, eu conheço, eu respeito. Falar um pouquinho a respeito de catarata, um assunto que discutimos sempre nesses programas e na tentativa de orientar melhor os clientes. Infelizmente, apesar de todas as orientações, informações, e a gente repetitivamente vem falando sobre catarata, e muitas pessoas falam assim, não, eu não tenho catarata, eu tenho medo de operar catarata, enfim, mas todos buscam uma qualidade de visão melhor. E esperam sempre do seu médico oftalmologista que ele melhore a sua qualidade de visão. E aí nós temos que definir qualidade e quantidade. Quando nós discutimos entre qualidade de visão e quantidade de visão, são coisas diferentes. Quando o seu médico oftalmologista faz o teste de visão, ele consegue lhe dar uma quantidade de visão para que você renove sua CNH, enfim, para que as coisas aconteçam. Só que ficou uma coisa, um estigma, dizendo assim, bom, eu já estou com 65 anos, eu estou velho, eu não preciso enxergar bem, o que eu já tenho de visão já está bom demais. Então fica essa coisa que ficou como se fosse um carimbo, né, na nossa vida. E não é bem assim. Nós temos sim o direito de ter qualidade de visão, nós temos sim que buscar a qualidade de visão. E dentro desse conceito de qualidade hoje, quando o cirurgião, o seu médico oftalmologista vai avaliar os seus olhos, ele não só avalia a quantidade da sua visão, mas sim ele vai avaliar a qualidade. Como que nós fazemos isso? Como que dentro de um consultório oftalmológico nós fazemos isso? De várias formas, vários exames que nós temos recursos para fazer isso, e um deles hoje muito usado na prática de todo cirurgião de catarata é o chamado aberrômetro. Nós fazemos uma avaliação do seu cristalino, não de uma forma direta, mas sim de uma forma indireta, de um mapa. Nós mapeamos o seu cristalino, assim como nós conseguimos mapear a sua córnea, fazendo a topografia da córnea para delimitar, definir astigmatismo. Todos nós sabemos ou ouvimos falar já alguma vez sobre ceratocone. Ceratocone é uma doença que aparece na córnea e para isso nós temos os exames específicos para a córnea. Hoje nós temos também para o cristalino, nós temos condições de avaliar se o seu cristalino, embora transparente, embora ele ainda às vezes não tenha ainda uma catarata muito definida, mas ele já tem uma aberração. O que seria isso? Ele é um cristalino já aberrado. O que é isso então? É um cristalino onde já não permite uma boa qualidade de visão. Nós temos perda de foco e o paciente sempre entende assim, eu melhoro o meu óculos e está tudo resolvido, eu consigo dar uma melhor qualidade de minha visão, o doutor vai lá, arruma minha lente, aí ele faz o óculos novo, passa uma semana, 15 dias, ele fala assim, eu acho que a ótica não montou o óculos certo, então ele fica assim, não, acho que o doutor não acertou o óculos, e aí ele visita outro doutor, vai lá, o médico calcula de novo, acha uma diferença de astigmatismo, acha diferença de meio grau, porque existe essa diferença devido a essas aberrações do cristalino que aparecem com a nossa idade. E aí, vamos lá, doutor 2 faz novamente o óculos, ele passa mais uns meses e fala assim, puxa, meu óculos não está bom, minha visão ainda me incomoda, eu não tenho uma boa visão, eu tenho uma visão meio embaçada. Aí ele volta no terceiro médico, então ele volta naquele primeiro, doutor, sabe, o óculos que eu fiz não ficou bom, eu achei que não está bacana, me sinto desconfortável com isso, né, alguma coisa está errada, o óculos não está acertando o óculos, né? Aí o médico vai lá com boa vontade, mede tudo de novo e tal, e calcula. E quantitativamente, lá no teste de visão, com o seu médico oftalmologista, você está enxergando, você consegue atingir até aquela visão das pequenas letrinhas. Bom, então, peraí, eu estou enxergando. Aí põe a tabelinha de perto, eu estou enxergando. Ótimo, você está enxergando, mas com que qualidade de visão? Com que níveis de aberração essa visão está chegando lá na sua retina para que tenha uma chamada boa qualidade de visão ou não.
onde, desses estudos todos que se vem avançando em relação à catarata, onde, embora antigamente catarata ficou aquele estigma do paciente velho, idoso, tem catarata, ou ele morre cego, ou ele vai fazer a cirurgia de catarata, esse conceito mudou totalmente. Por que também mudou? Porque as técnicas cirúrgicas mudaram, porque a qualidade dos tratamentos cirúrgicos que nós temos hoje avançaram demais. Então hoje nós fazemos catarata com laser, fazemos catarata ultrassom, fazemos uma catarata mista, ultrassom e laser, enfim, nós temos tecnologia para isso. E os grandes avanços, aonde foram? Nas lentes intraoculares. Bom, então, doutor, peraí, eu vou ficar com um olho biônico, eu vou pôr uma lente intraocular e vou enxergar como um ciborgue, 100%. Claro que não. Todas as lentes, qualquer lente intraocular, ela sempre vai ter uma determinada aberração. Também tem, claro que tem. Se alguém falar que não tem, não existe a lente perfeita ainda. Vão trabalhar em relação a isso. Mas o que fazemos, então? Nós conseguimos, através dos cálculos de aberração, desse novo conceito, nós conseguimos diminuir aqueles processos de aberração que o nosso cristalino natural, o nosso cristalino que com o envelhecimento, com o avançar da idade, a partir dos nossos 50, 55, 60, começam a criar situações de aberração. Então, isso é importante a gente entender esse conceito. E o que, então, voltando só, frisar. O que é aberração? O cristalino começa a ficar irregular devido às opacificações periféricas. Coisa que nós não entendíamos até pouco tempo atrás. Nós achávamos assim, bom, o cristalino está transparente, está tudo ótimo, e não é bem assim. Quando, normalmente, a opacidade do cristalino, lembrando só que a lente do cristalino é aquela lente que fica dentro dos nossos olhos, tal. Conforme ela começa a perder a transparência, mesmo que seja na periferia, ele começa a gerar como se fosse entortando aquela lente interna, ela começa a gerar as chamadas aberrações. Então, com essa nova tecnologia dos aparelhos, os aberrômetros, além de avaliar, inclusive, só para se ter uma ideia, dos senhores entenderem, esses aparelhos conseguem detectar até aberrações no filme lacrimal. Incrível. Pois é, nós temos um filme lacrimal, nós piscamos, a nossa lágrima espalha e tal, esses aparelhos conseguem detectar até isso. Mas, voltando à catarata, então, tirando aquele estigma sempre assim, eu tenho mais de 65 anos, tá bom, já tá bom assim, já tá ótimo, eu sou velho, eu enxergo assim. Isso é um conceito totalmente errado, é uma coisa que realmente não deve ser levado dessa forma, por quê? Nós sabemos que a expectativa de vida de população, mesmo no Brasil, a expectativa média aumentou muito. Hoje, a nossa expectativa no Brasil é em torno de 76, 78 anos, média. Quer dizer, essas pessoas vão viver mais e têm que viver melhor. Temos que buscar uma qualidade de vida, não só viver mais, mas viver com qualidade de vida. E o que seria isso? Eu poder pegar meu carro, ir até o supermercado, ir até a farmácia, visitar o médico, né? Eu quero ir ao cinema, eu ter autonomia, ter liberdade para fazer isso e ter qualidade. Então, eu tenho pacientes jovens que quando você vai fazer o exame quantitativo de visão, e assim, eu estou falando de jovem 50, 55 anos, que chegam com queixa de visão de má qualidade. Eu tenho uma má qualidade de visão, mas o óculos não melhora, a lente de contato não melhora. Quando você vai fazer esses estudos de aberrometria, você se depara com um cristalino totalmente aberrado, um cristalino totalmente fora de posição, ou um cristalino que tem as suas alterações, onde, embora a transparência dele não esteja comprometida. Então, quando o oftalmologista vai lá e examina no aparelho, ele não vê um comprometimento de opacidade do cristalino, mas quando ele vai fazer a prova de aberrometria, ele encontra grandes alterações. Então, hoje, vamos entender, catarata, primeiro, ela não é uma doença. Catarata é um processo de envelhecimento que todos nós vamos passar, um pouco antes, durante ou depois, mas nós vamos viver isso. Existem casos, por exemplo, de cataratas em pacientes jovens, ou seja, grandes aberrações do cristalino em pacientes jovens, por defeitos metabólicos, por alterações clínicas, que hoje nós temos condições de melhorar a qualidade de vida, permitir que essa pessoa tenha uma boa visão, não só quantitativa, mas como qualitativa, e nós conseguimos que a pessoa tenha esse tipo de visão com nitidez, com mais nitidez. E como nós fazemos isso? Através dessas novas tecnologias. Nós temos hoje também os pacientes que chegam lá com 50, 55 anos e que começam a perder essa qualidade de visão e falam assim, puxa, antes
Antes eu conseguia dirigir mais à noite, antes eu gostava de ler, eu lia mais, eu não sei, parece que não anda bom, eu não tenho mais prazer em leitura. Por que isso? Por conta dessas aberrações. Só que nós não vamos nos dando conta muito disso, porque não é uma coisa aguda, não é uma coisa assim, eu perdi a visão de hoje para amanhã, opa, isso me assusta, eu corro, eu tenho que resolver isso. Não é assim. Esse processo é um processo lento, gradativo, e que nós vamos nos adaptando. O que nós fazemos então? Acendemos mais luzes, apesar de que, independente de qualquer coisa, os nossos olhos perdem a capacidade em baixo contraste, então nós vamos precisar sempre de muito contraste, mesmo após uma cirurgia de catarata. Então, a história do contraste da luz, isso nós precisamos porque nós vamos perdendo fotorreceptores na retina, nós vamos perdendo a nossa qualidade em baixo contraste. Agora, falando de opacidade ou cirurgia de catarata, tem que se mudar esse conceito no sentido assim, não, eu espero não enxergar mais, minha vozinha, ela está velha, já está com 75 anos, deixa ela lá, não precisa enxergar bem. Isso é uma coisa que realmente ficou no passado. Hoje, o presente e o futuro, as coisas vão mudar muito, mas no presente elas já estão mudadas, onde nós podemos sim trabalhar com uma boa qualidade de visão e uma boa quantidade de visão. Então isso tem que ficar muito bem definido e muito bem claro. Através das novas tecnologias, eu não preciso esperar ficar cego, né? Um termo que a gente não usa na oftalmologia praticamente. Eu não preciso perder a minha qualidade de vida, deixar de ter a minha independência, deixar de dirigir, deixar de ter uma boa qualidade de vida em detrimento de uma opacidade cristalina ou não, que você já pode solucionar com uma cirurgia de alta tecnologia.